Década após década, a juventude sempre foi uma força de ruptura, um motor de mudança. Juventude Arcaica. Um programa para os jovens de todas as idades. Olá, pessoal. Estamos começando o primeiro Juventude Arcaica de 2026, né? No mês de janeiro, que tem duas coisas importantes. A gente tem o aniversário da Alissa e o aniversário de São Paulo. A cidade de São Paulo faz 472 anos, se eu não me engano, né? Eu acho que é isso, 472 anos. Enfim, vamos ver como é que é a relação de cada um com a cidade, né? O Marco e a Alissa, vocês não nasceram em São Paulo, não é? Eu não nasci. Não, também não. Eu Nasci em São Carlos, no interior. mas é paulista, né? Já está mais perto. Eu nasci em Salvador, na Bahia. Então, é bem mais distante. Mas, lembrando de São Paulo, eu lembro do quarto centenário. Você lembra, Marco? Você não era vivo, tudo. Não, não é. Mas eu até trouxe um pequeno videozinho que é exatamente sobre a inauguração do Ibirapuera, o Parque do Ibirapuera, que foi em 1954. 54. E eu lembro muito disso. Sabe, eu tinha 14 anos, e eu acho que foi naquela época, a partir daquela época, eu vi que eu amava São Paulo, e São Paulo era a minha cidade da onde eu não queria sair, não quero, até hoje, pensar em sair de São Paulo, né? Adoro São Paulo e me acolheram, tudo bem, e tá. Mas no quarto centenário, eu lembro que ia ter uma chuva de prata. Né? Isso, foi para a inauguração do parque, exatamente. E eu fui procurar este papelzinho de prata, e não sei, eu acho que eu dei para o meu irmão, e meu irmão morreu, e agora, e sei lá. Mas me veio na cabeça, gente, vou pegar aquele papelzinho de prata, né? Aquele de alumínio, tudo. Mas foi lindo. Eu lembro que nós fomos, que o papai nos levou para a Praça Marechal Deodoro, porque naquela época tinha uma sorveteria, que eu acho que não existe mais, muitos anos que eu não passo por lá, chamada Whisky. Então, a gente iria ver a chuva de prata, depois a gente tomaria sorvete na Whisky e voltaríamos para casa. E foi uma noite maravilhosa, né? E a gente vendo aqueles papeizinhos caindo, porque ia cair em alguns pontos, né, da cidade. E lá nós vimos a chuva de prata. E foi uma coisa muito gostosa, de ver. Eu não sei se o Marco teve essa experiência de estar na chuva de prata, mas foi um festejo muito, muito gostoso. E onde eu vi que eu já estava amando São Paulo. Isso está aí. Esse é o meu depoimento do meu amor por São Paulo, apesar de não ser paulista. É bonita essa imagem que você fez. Eu não estava aqui. Eu vim para São Paulo mais tarde. Em 1954, eu tinha 12 anos de idade. Eu morava em Catanduva. Eu acompanhei à distância. Eu via bastante jornal, bastante revista. Já com 12 anos de idade, eu lia muito.
e eu me inteirava de algumas coisas. Eu era apaixonadíssimo por futebol, e a Gazeta Esportiva era uma leitura constante, diária, na minha casa. Eu devorava aquele jornal e eu, obviamente, acompanhei algumas coisas de 1954. E, obviamente, a principal delas, naquela ocasião, foi o campeonato vencido pelo Corinthians. Né? Corinthians de 1954, Gilmar Olavo, Hidário Goiano e Roberto, Cláudio Luizinho, Baltazar Carbone Mário. Era um timaço, ganhou o campeonato do quarto centenário. Né? Mas a Chuva de Prata eu lembro de eu ter ouvido falar, talvez até tenha visto alguma coisa no jornal. Eu interpreto essa Chuva de Prata como uma espécie de reprodução simbólica da garoa de São Paulo. São Paulo da garoa. Né? São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa. Pois é, nessa época, por falar em São Paulo da garoa, estou lembrando Era um sanfoneiro, porque naquela época a sanfona estava na crista da onda, Mário Zan. Ele escreveu uma São Paulo, salve o grito do Ipiranga, que a história esse é o foi ali, oh, meu São Paulo, que o Brasil se libertou, e o seu quarto centenário festejamos com vigor. E aí e ele tocava na harmônica e todo mundo... Não havia quem não soubesse essa música na época. Todo mundo cantava, todo mundo... foi muito, muito bonito. Inclusive, lá na Praça Marechal Deodoro, puseram também, na hora da Chuva de Prata, que a Chuva de Prata era um papelzinho de alumínio, né? E aí escrito, quarto centenário, eu fiquei pé da vida de não ter... Perdão, não podia falar isso, né? Pode. De não ter achado essa chuvinha de prata. Essa prata. Essa pratinha. Essa estrelinha. E foi uma pena, mas eu tinha, e foi uma... Olá, quanto tempo, né? Quanto tempo que está fazendo, 72 anos que eu vi isso. E lembro com uma clareza incrível. E lembro da felicidade que eu estava, e todo mundo, a minha família toda, né? Tudo nordestino. E lá festejando São Paulo. Então, bom, eu vou então exibir um trechinho do filme. Joia! Para a gente reviver um pouco esse momento. Eu acho que esse espaço lúdico, né, de reencontro, onde o sagrado da vida da gente, ele intersecta com o cotidiano, é muito importante. Acho que a arte pública, que esse é um exemplo de arte pública, ela revigora a cidade, ela possibilita a aproximação das pessoas, né? Uma cidade onde tudo é disperso, onde cada um está indo para um lado, né? Trabalham para a grandeza desse aniversário. Nas ruas, nas fábricas, em todos os lares, nas escolas, o comércio e a indústria, o governo e o povo, todos ativamente se preparam para as festas de 1954. Comissões de técnicos, gente de espírito cívico, preparam comemorações culturais, congressos internacionais, concurso de música, teatro, literatura, história, cinema, rádio e cartazes, exposições diversas, festejos populares e folclóricos. Funcionários especializados, engenheiros e arquitetos, um corpo de técnicos escolhidos entre os maiores, planejam e levantam obras monumentais, abrem estradas de rodagem, traçam planos urbanísticos de ampla envergadura, executam obras públicas importantíssimas, entre as quais se contam
a urbanização do Parque Ibirapuera, onde se localizará o conjunto da grande exposição internacional, em que se incluem obras complementares como teatro, planetário, restaurante, etc., numa das mais audaciosas concepções arquitetônicas. A adaptação e modernização de diversas instalações esportivas. Construção de outras, como ginásios, piscinas, alojamentos adequados, com o fim de possibilitar a realização de competições de âmbito internacional, atraindo para nossa cidade os maiores nomes do esporte de todos os povos, num estímulo salutar aos nossos atletas, que, conhecendo mais de perto os valores representativos de cada nação, terão a oportunidade de aperfeiçoar a própria técnica. Em 1954, se firmará realmente o prestígio internacional de São Paulo. As grandes comemorações do 4º centenário darão ensejo a que o mundo inteiro conheça a prodigiosa energia bandeirante, admirando a sua irresistível vocação para o progresso. Eu estive na inauguração do Parque do Ibirapuera. É um documento histórico esse aí, hein? Gente, e eu lembro também, eu não tive lá no parque na inauguração, mas eu lembro que foi um boom, né? Esse parque do Ibirapuera, na época. E era muito gostoso ir lá. Né? É engraçado, né? Como a gente vê como tudo mudou. Eu lembro que, às vezes, que o Ibirapuera, a Avenida República do Líbano, e a continuação, assim, era tão sem casa nenhuma, só com árvores. E a mamãe adorava passear lá à noite. A gente pegava o carro e passeava lá, porque a mamãe... Na República do Líbano, que não tinha casa nenhuma, e era toda... que engraçado como a coisa muda, e é muito interessante a longevidade, você usar a longevidade para essas recordações, de ver como era, como está sendo agora, como está sendo aproveitado, e eu lembro perfeitamente da época da inauguração do Ibirapuera. Posso mudar de assunto um pouquinho? Pode. Eu me lembrei de outro hino, uma polca, uma coisa assim, que foi composta pelo Garoto, o famoso compositor Garoto, e foi gravado pela Hebe Camargo. Um hino a São Paulo também, que foi paralelo a esse do Mário Zan. Era uma coisa assim, eu vou tentar cantar aqui, vocês, por favor, não se impressionem, mas era uma coisa assim: São Paulo, ó meu São Paulo, São Paulo, São Paulo, 400. São Paulo, ó meu São Paulo, você é o meu torão. São Paulo, ó meu São Paulo das tradições. Ó São Paulo, vivem todos os corações, você é lindo, esteio nacional, você é Wagner, orgulho desse meu Brasil. São Paulo, você é forte evolução. Lembro dele. Lembro Muito também bom. do tricolor paulista. Ela não podia deixar a peteca cair. Né? Mas o tricolor paulista, o hino do São Paulo é de 1954? Não. Não é. Eu acho que já existia. Composto por alguém bêbado algum tempo atrás. Mas eu acho que em 54 já existia. O meu tricolor já era fenomenal. Mas fizeram música para São Paulo. Eu acho que música e poesia representam muito na arte de São Paulo. Há muita poesia também que... bom, sobre música tem Caetano Veloso, Sampa. Sampa. Tem
Tom Zé Alguma também. coisa Tom Zé ganhou no meu coração. né, um festival com uma música sobre São Paulo, né? Teve a música do Tom Zé, era São Eu não me Paulo, lembro, meu amor. Ah, São Paulo, meu amor. Lembro. Lembro. Tom Zé. Agora, tem os poemas, né, sobre São Paulo, né? Mário de Andrade tem um poema interessante sobre São Paulo. Mais de um, né? Tem. E artes plásticas também, né? Os trabalhadores que eles fazem aí na época de 22, quando se juntou a Anitta Malfatti e aquele bando de gente boa, tem obras também, é que eu não tive tempo de pegar, mas não assim de São Paulo, mas os trabalhadores de São Paulo, né, falando a respeito, tem também. Tinha o grupo Santa Helena, né? Tinha aqueles operários italianos que vieram para. Toda aquela imigração, Mesmo o Volpe, né? Etc. o Volpe, O Rebolo, que criou a marca do Corinthians, né? Criou o logotipo do Corinthians. Foi ele? Foi o Rebolo, né? Então, grande Deu um reboliço e aí saiu o Corinthians. Depois... Isso, e o Marco ele estava começando a falar sobre a semana de 22, que ele ia declamar um poema também. Do Mário de Andrade. Ele ia recitar o Mário de Andrade, que é bem bonito, assim, esse poema. Que eu cortei o Mário de Andrade. Não é que você cortou, ele caiu, agora voltou. A minha caiu. A semana de 22 é que, para mim, é a referência artística de São Paulo, né? Foi em fevereiro de 22, né? E tinha alguns artistas de várias... Tinha artes variadas representadas ali, pintura, escultura, arquitetura, poesia, música, né? Isso, Vila Lobos. De Cavalcante foi um nome importante na época, como pintor, Anitta Malfatti, né? E de Cavalcante eram os grandes pintores. Tinha o Brecheret, Vítor Brecheret, que era o escultor, grande escultor, o arquiteto espanhol, Antônio Moya, né? E estava também ali o Vila Lobos. Vila Lobos apresentou-se na música, Guiomar Novaes tocando. Guiomar Novaes, tocando piano. O Vila Lobos, inclusive, ele parece que estava na época, pelo que eu li, ele estava com o pé machucado, então ele vestia um smoking, mas ele estava com um pé, num dos pés, em vez de um sapato, ele estava de chinelo. Então ficou uma coisa tão engraçada e o público, no texto que eu li, o texto diz que o público começou a vaiar porque achava que aquilo era um deboche, estava fazendo isso de propósito. Então, porque o Vila Lobos vinha do Rio, né? Ele não era... não era paulista. Então, havia muita assim, gente pró e contra, né? Aquela semana foi bastante conturbada. E eu me lembro de ter lido isso, né? E estava a literatura representada pelo Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade, fundamentais, né? Que organizaram. Graça Aranha também. Menotti Del Pique, Manel Bandeira, né? Enfim. E aí a gente pode chegar na poesia, né? Que foi... deixa eu ver aqui. O Mário de Andrade, né? Que fez um poema, né? Sobre a morte dele, enfim,
O amor dele é São Paulo, né? O amor dele a São Paulo, falando da finitude também da vida, né? E eu anotei um trechinho aqui, é um poema muito bonito, diz assim: quando eu morrer, quero ficar sepultado na minha cidade, né? E tem uma estrofe que diz assim: meus pés enterrem na Rua Aurora, no Paissandu deixem meu sexo, na Lopes Chaves a cabeça esqueçam, no pátio do colégio afundem meu coração. Que é bonito, é um hino de amor a São Paulo mesmo, né? Claro. Que beleza. Isso aí é famoso e tal. Mas tem um outro ainda que é bem famoso, que é um poema de um outro poeta paulistano, chama-se Batista Cepelos, que morreu antes da semana de 22, ele morreu em 1915, acho. E ele retoma uma frase famosa de Castro Alves. Castro Alves, que viveu em São Paulo, estudou na faculdade. Lá em São Francisco, Escreveu, ele era maravilhoso, escreveu um poema chamado É Tarde, sobre a sua própria finitude, né? Que diz assim: é tarde, é muito tarde, o templo é negro, o fogo santo já no altar não arde. Vestal, não venhas nas piras, tarde, é muito tarde. E nesse poema, Castro Alves usa uma expressão mais adiante que foi aproveitada pelo Batista Cepelos para um texto que ele deu o nome a uma poesia que ele chamou de São Paulo Antigo. E eu vou declamar esse pedacinho em que ele fala termina com esse trecho do Castro Alves. Diz assim, Batista Cepelos: invoquemos, portanto, a Pauliceia daqueles dons senhores arrogantes, os nomes preclaros dão ideia de um sangue azul pulso de gigante. São Paulo dos violões de rua em rua, soluçando uma toada merencória. É Castro Alves, gritando à luz da lua: ó liberdade, ó Ponte Grande, ó glória. Que bonito isso, né? Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Ó liberdade, ó Ponte Grande, ó glória. Essa é uma frase lapidar para se colocar em qualquer lugar de São Paulo, né? Em qualquer tempo, né? Eu achei isso muito bonito. E é lindo mesmo. É curioso, o Nelson Pereira dos Santos, ele sempre quis fazer a história do Castro Alves aqui em São Paulo. E foi um projeto que ele acabou não concluindo. Mas é muito rica, né? Que, afinal de contas, era onde tudo acontecia, né? O Lago São Francisco era uma Outro coisa... baiano, né? Então, eu e o Castro Alves estamos citados. Exatamente. Entre outros. Caetano Veloso também. Morou na Avenida São Luís. Castro Alves tinha acho que ele tinha um grande amor por São Paulo. Uhum. Ele inclusive, ele estava doente já, mas ele se feriu no pé aqui em São Paulo numa caçada, lá no Glicério, na Baixada do Glicério. Aqui perto. Ele teve um acidente caçando e
deu um tiro no pé. Caçando. Caçando pato, sei lá o quê. E aí a saúde dele se debilitou totalmente de uma vez, né? Aos 24 anos. O tiro no pé? Pois é, não sei se a expressão tiro no pé vem daí, mas, né, foi uma coisa desastrada, né? Porque tiro no pé significa exatamente isso, né? O sujeito deu um tiro no pé, está usando um instrumento que não sabe usar, etc, etc. Mas acho que não sei se é daí que vem a expressão, não. Mas foi isso mesmo. A perna dele foi amputada, ele gangrenou, ela gangrenou e tal, por causa do tiro. E, aliás, não só Castro Alves, aquela faculdade do Largo de São Francisco deu muitas personalidades para o Brasil e deu histórias incríveis, né? O próprio Oswald também é de lá, enfim, né? Eu acho que o Mário de Andrade não tenho, não sei ao certo. Eu acho que ele fez ele tem outro tipo de, ele tinha uma outra formação, né? Um outro tipo. Ele era músico, um musicólogo e um historiador do folclore. Isso. Eu estou lembrando, não dos grandes, mas tendo uma lembrança aqui de eu chegando em São Paulo. 4 anos, foi de noite. Eu lembro, papai e mamãe, dentro de um carro, vinha outro carro, outro táxi, com meus irmãos, e garoando. O São Paulo da Garoa, naquele tempo estava garoando, era de noite, e eu lembro chegando, e lembro o papai falando até, essa garoinha, e essa chuvinha se chama garoa, ela é constante aqui nessa cidade. Lembro do dia, nós estávamos com as malas no carro, tá tudo cheio para a gente chegar. Chegamos de noite ainda. Eu acho que a garoa era tarde. Era à tarde. A garoa era principalmente no fim da tarde, né? Mas eu peguei ela à noite. Mas já estava escuro. Não sei que horas eram. Bom, podia ser... Foi em fevereiro, então escurece mais cedo, né? Mais tarde. Não sei, eu sei que já era noite, mas não sei se eram 7 horas, 8, não sei que horas eram. Sei que eu lembro, e essa imagem vem de vez em quando. Eu acho que até os anos 70 tinha garoa, agora é que não tem de jeito nenhum. Não tem mais, né? É como o Pardal. Pardal também sumiu da cidade. Está acabando. Temos muitos sabiás, etc. Bem-te-vi também aparece bastante. Mas Pardal... É uma pena, Pardal. E pomba. Ai, eu odeio pombo. Pombo é um animal, enfim, que não é muito saudável. É engraçado isso. Mas é incrível como muda mesmo a cidade, né? Agora, inclusive, o clima, né? São Paulo... Eu estava vendo, tem uns trechos de filmes, né? Até anos 70 mesmo. Você vê a cidade, as avenidas, tinham poucos carros. Caiu de novo. Caiu de novo. Eu vou aguardar, vamos aguardar. Guarda para continuar depois. Mas tinham poucos carros e as pessoas andavam pelas ruas. As ruas eram ocupadas pelas pessoas, não tinha essa quantidade de carro. Eu não sei, você lembra de ir ao mapping, Lissa? O mapping.
mapping. O mapping era muito gostoso. A orquestrinha que tinha lá, eu não lembro direito se eram 4 ou 5, mas me falavam que eram músicos do municipal mesmo, Aham. que trabalhavam na Sinfônica e que iam tarde. Mas toda tarde, a partir de, eu não lembro se de 3 ou 4 horas, tinha o chá do mapping. Isso. Com Era desfile. Tinha um Não, e naquele tempo a gente usava luvas, olha que interessante. Eu não peguei chapéu mais, mas eu lembro ainda minha mãe, minha tia, usando chapéu. Mas eu, depois de moça, já não se usava mais chapéu, graças a Deus. Mas se usavam luvas de napa, né, ou camurça, combinando com o sapato, com a bolsa, e você ia lindamente, e aí chegava no mapping, tirava as luvas, e aí vinha um chá do mapping, que eu não tomava chá, eu nem lembro o que eu tomava lá. Mas com os petit-fours lindos, deliciosos, e aquela música tocando, sabe? Ai, aquilo era muito lindo, muito gostoso. É uma saudade tão grande que eu sinto dos chás do mapping, sabe? Ia com minha irmã, amigas, então era o grande programa, era a gente ir no chá do mapping. Que delícia! Lembro como o footing na Barão de Itapetininga, porque aí a gente ia da Barão de Itapetininga até quase a Praça da República, né? Não sei, já não me lembro. Andando, indo e vindo, porque os rapazes ficavam todos parados nas portas, e as mulheres, as jovens desfilando, as paqueras. Era muito legal, de luvas, todas enluvadas, todas muito interessante, como as coisas mudam, não? Que engraçado. Eu tempo que eu não lembrava do chá do mapping, você lembrou agora do chá do mapping? Eu já peguei a fase da Rua Augusta, que também era Da Rua Augusta, depois veio a Rua Augusta, exatamente. E o final ali disso. Eu sofri aqui, não sei se eu já falei, muito preconceito, né, Arthur? Aham. Por eu ser nordestina, por eu ser... e acho que já disse também para vocês que isso tudo melhorou, esse preconceito, com o aparecimento do Gil e do Caetano. Foi quando eu senti o preconceito com o nordestino diminuir. Olha, eu falava a respeito do Rui Barbosa, do Castro Alves, recitava as espumas flutuantes do Castro Alves, o Auriverde Pendão da minha terra, que a brisa do Brasil, beijo de bala. Não tinha, Jorge Amado, ninguém ligava nada quando eles chamavam. Eu aí resolvi não ligar, deixar que eles falassem, e aí faziam rodinha em torno de mim para contar piada de baiano, tudo baiano. Aparece o Gil e o Caetano. E começa. Fomos aceitas, passamos a ser baiano, da terra do Gil, da terra do Caetano. Década após década, a juventude sempre foi uma força de ruptura, um motor de mudança. Juventude Arcaica. Um programa para os jovens de todas as idades.